Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 8, o 9, o 16 e o 17. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar. Paizinho, tua misericórdia que invocamos mais uma vez nessa noite, para que haja sobre nossas vidas edificação, na revelação da tua palavra, da tua voz, pelo teu Espírito Santo, no Espírito que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que possamos, meu Deus, sair daqui edificados, para que possamos sair daqui, ó Pai, com o conhecimento da tua revelação, ou da revelação da tua verdade aos nossos corações. Sabemos que não merecemos, não somos dignos, mas a tua misericórdia tem sido derramada sobre nós, e é o que invocamos, tua misericórdia, a tua graça, o teu amor. Dá, ó Pai, por misericórdia, a tua revelação nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Segundo muitos estudiosos, muitas seitas e muitos cientistas, nós há muito pouco adentramos na era chamada do conhecimento, a era de Aquários. E o mundo caminha muito por essas questões. E de fato, nós estamos vivendo um momento onde o conhecimento é muito valorizado. Nós estamos diminuindo a força que há sobre o capitalismo, sobre o poder econômico, e essa força vem crescendo com a aquisição do conhecimento. Existem vários estudos sobre conhecimento, as melhores maneiras de se adquirir conhecimento, de gerir o conhecimento, de trabalhar com conhecimento, mas nenhuma tão eficiente, tão poderosa quanto a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento onde vamos começar a ver pessoas que detêm informação, que detêm dados, que detêm o conhecimento, começam a deter também o poder, começam a ter força sobre as outras pessoas. E esse é o grande mal da humanidade, esse é o grande problema da humanidade. Porque essa árvore, que nós olhamos ela como árvore do pecado, e simplesmente que o homem comeu e entrou o pecado, e depois nós já nos perdemos no meio do pecado e da história toda, o Senhor trata com muita clareza, e eu não tinha atentado por que Deus dá esse título para essa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ter o conhecimento do bem e do mal não era uma coisa para o homem. Pelo menos não antes de ter a vida. Então o Senhor Deus aqui chega e fala: conhecer o bem e o mal é... a consequência de vocês, se forem atrás disso, é morte. E é uma coisa interessante. E nós vivemos num mundo onde o conhecimento e a busca por informações é cada vez mais necessária. Estudos, e mais estudos, e faculdade, e graduação, e pós-graduação, e doutorado, isso não pode parar mais. Porque senão você sai do mercado. Você sai do mercado. E o Senhor Deus vem e chega com essa palavra. Essa palavra. Não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus chega para o homem e fala assim: conhecimento do bem e do mal na vida de um pecador ou na vida de alguém que é humano é uma bomba. Provoca morte. E isso é um assunto muito interessante, muito precioso,
que o Senhor vem falar conosco nessa noite. Porque nós somos conhecedores do bem e do mal. Nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Ao ponto de fazer juízo sobre tudo e sobre todos o tempo inteiro. Mas o Senhor vem aqui dizer que esse conhecimento do homem, do bem e do mal, é a causa da sua morte. Da causa da sua morte. É a causa do seu pecado. Esse conhecimento. Quando Eva viu essa árvore, ela achou agradável aos olhos, ela achou desejável para dar entendimento. Nós queremos ser inteligentes. Nós somos treinados, e o mundo inteiro é assim, a escola do mundo é assim. Quando nós vemos o Brasil aí disputando o índice de desenvolvimento humano para subir na classificação da ONU, para poder pegar mais dinheiro, nós vemos que todas as regras são para que o homem tenha mais conhecimento. Há um esforço universal para isso. Investir mais na educação, na escola, e toda a humanidade, você pode perceber que a partir do momento que nasce, solta a humanidade inteira num caminho, todos em busca de mais e mais conhecimento. Nós treinamos os nossos filhos para isso. Nós educamos os nossos filhos para isso. Nós ficamos felizes quando os nossos filhos demonstram nas suas avaliações que têm mais conhecimento do que os filhos dos outros. E nós entristecemos quando os nossos filhos fazem demonstração contrária, que eles não estão crescendo tanto assim nesse mundo de conhecimento. A sabedoria do homem, no homem, é a sua sentença de morte. O acúmulo de informações no homem. Conheci um professor de uma universidade de São Paulo que fez um desenho que eu achei muito interessante sobre essa escala de conhecimento e de sabedoria. Ele desenha uma pirâmide, e na base da pirâmide ele fala: aqui vão os dados. Dados. Tudo que nós conhecemos são dados. Água é um dado. Copo é outro dado. Os verbos, as palavras, as conjunções, tudo são dados. Os dados não fazem sentido. Eles estão aí. E a gente acumula nos bancos de dados, mas não serve para nada. Eles só servem para alguma coisa quando você começa a conectar os dados. Então eu vou pegar um dado chamado copo e um água. Copo de água. Opa, eu já tenho uma informação. Aí se eu juntar outro dado aqui, contaminada, opa, já tenho uma informação que esse copo de água está contaminado. Então eu já não vou beber, nem se eu tiver com sede. E se a informação, se os dados forem mais precisos, me disser o veneno que tem naquela contaminação, os efeitos, a causa, então é mais sério ainda. É mais sério ainda. Mas quando você tem informações, e nós temos muitas informações, nossos olhos captam dados e informações já montadas o dia inteiro. Nós estamos captando. Nós olhamos uma pessoa, pelo jeito da pessoa se comportar, nós já temos um monte de informação a respeito daquilo. Pelo jeito que olhou para você, você já pega os dados ali, olhar é desprezível, mais o outro dado, cor do cabelo que eu já não gosto, mais sorriso desdentado, pronto. Você já compõe uma informação, já está pronto para aplicar até uma sentença. Diz esse professor que as informações, ao longo dos anos, vão se juntando com a nossa vida, com a nossa experiência, e as pessoas que têm informação e vida vão adquirindo conhecimento. Então, mais em cima na pirâmide, na terceira escala, está o conhecimento. E tudo isso leva a um único ponto que o homem busca, que é, de tanto conhecimento, chegar à sabedoria. Eu achei aquilo muito interessante. Eu comecei a observar essas coisas, e observar, e ponderar muito isso, mas você começa a buscar na palavra de Deus, que é a nossa fonte, e você começa a descobrir que a sabedoria do homem, isso que ele busca lá em cima, o homem sábio, aquele que nós admiramos e respeitamos, tem assinada a sua sentença de morte, porque a sabedoria do homem é a sua loucura. É a sua loucura. E quando Deus chegou ali no Jardim do Éden, Deus falou o seguinte para o homem: eu quero que vocês sejam sempre puros e simples como crianças.
Sem esse conhecimento do bem e do mal, aquela coisa que nós temos, aquela propriedade que nós temos de fazer juízo sobre todas as questões. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 3, 4 e 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Vamos considerar que um cientista muito inteligente, muito sábio, né, sabedoria dos homens, desenvolvesse um mecanismo que possibilitasse as criancinhas de 2 anos dirigirem, certo? Ele desenvolve lá um banquinho pequenininho, você tira o banco do motorista para um banquinho pequenininho, adapta a direção e ensina com um controle muito simples as crianças dirigirem. E aí você, empolgado com isso, pega o teu filho, só tem um problema, ela não consegue enxergar lá fora. O que vai acontecer? Ela dirige sem ver. Você pega o teu filho de 2 anos e coloca no carro e fala, vai meu filho, porque é possível dirigir, você tem um jeito de dirigir. Esse é o problema do homem com o conhecimento. Ele está sentado sem visão, sem revelação. Ele não consegue enxergar o que está de fato acontecendo, mas ele quer tomar a direção. Ele quer tomar o controle da situação. Nós julgamos o que está diante dos nossos olhos. Nós só conseguimos juntar as informações e aí o conhecimento do bem e do mal para o homem é a mesma coisa que uma carteira de habilitação para uma criança de 2 anos de idade. Porque o homem não sabe o que fazer com isso. O homem não tem competência para utilizar isso. E essa informação, essa sabedoria demais na cabeça do homem, pelo espírito do homem, lhe leva a uma condição de vida terrível. Terrível. Porque não só julgamos os outros, como julgamos a nós mesmos. E nem sequer a nós mesmos conhecemos. Não só julgamos as pessoas, como julgamos as situações, as circunstâncias, os momentos. E esse texto de Paulo é muito precioso, porque ele começa com essa clareza, dizendo, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal qualquer. Não há quem possa me julgar. Nem eu mesmo posso me julgar. E aí ele vai ao seguinte, porque de nada minha consciência me acusa. Se eu for ser julgado, eu vou ser absolvido. Contudo, nem por isso eu me dou por justificado. Porque quem me julga é o Senhor. Olha só isso. Então você não tem, amado, nem a sabedoria suficiente para julgar os outros e muito menos a você. Nem para se julgar culpado ou se julgar inocente. A palavra de Deus diz o seguinte, se no teu julgamento, na tua consciência, o teu coração te condena, ele fala assim, maior é Deus do que o teu coração. Os dados que foram plantados na sua cabeça, que os seus olhos captaram, que os seus ouvidos captaram, está tudo registrado, que nós somos um tremendo banco de dados, que o homem jamais conseguirá reproduzir. Esses dados geram as informações que nós precisamos para 24 horas por dia estarmos processando juízo sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre nós mesmos e sobre a nossa própria consciência, sobre o nosso sentido próprio do que é certo e do que é errado, sobre a nossa individualidade do que devemos e não devemos, podemos e não podemos. E essa coisa do conhecimento do homem, ela massacra as nossas vidas. Eu me recordo do meu filho, muito novinho, pequenininho, ganhou um presente aqui de uma irmã da igreja. E ela chegou e deu o presente para ele, era aniversário dele. Você gostou?
Ele olhou bem para ela e falou, não. E aí, lógico, eu como um bom pai, né, fui lhe ensinar a ser falso, hipócrita, mentiroso, malicioso. Não é assim, meu filho, que você responde às pessoas. Não pode ser desse jeito. Então nós começamos a incutir na cabeça dos nossos filhos como é que a gente diz sim quando queremos dizer não. Como é que a gente fala que gostou quando na verdade não gostamos. Como é que a gente... E nós vamos crescendo nessa malícia. Nós vamos crescendo nessa superfluidade de malícia. Nós vamos criando os nossos filhos e as nossas vidas e construindo as nossas relações no meio dessas malícias. Eu me lembro que eu estava com um rapaz aí, estava elaborando uma reforma no Estado, falando sobre as cestas básicas que queria cortar, porque é um bando de safado por trás disso, e que tudo bem que chega lá, mas há um monte de interesses. Eu falei, quem é você ou quem sou eu para julgar os safados? Se nós fôssemos olhar essa situação como uma criança, como olharíamos? Ah, o moço quer ajudar o pobre. Ó, e a cesta chega lá? Chega. Ah, mas não é toda que chega. Mas e também quem somos nós? Veja, que nós deixamos de receber um abraço, porque a nossa malícia nos diz que aquele abraço pode não ser verdadeiro. Nós deixamos de receber um bom dia, porque a nossa malícia nos ensina que aquele bom dia é falso. Meus amados, devemos assumir aqui postura, e a palavra de Deus vai nos levar a isso, das crianças. Mas as crianças ainda sem a malícia, sem o discernimento da mão direita para a esquerda. As crianças que se comunicam ainda com dificuldade, porque não tem tantos dados. Tem uma sobrinha que não sabe falar ainda, mas ela está aprendendo, e ela aprendeu a falar au au. Então ela quer água, ela fala au au. Ela quer mamar, ela fala au au. Ela já está evoluindo já, né? Agora já começa a fazer outros grunhidos, outros sons aí. Daqui a pouco está falando igual todo mundo. Mas essa pureza, essa simplicidade, essa falta de maldade ou de malícia no desenvolvimento dessa coisa humana, de sacar o que é certo e o que é errado. De olhar para o filho e falar, eu estou te manjando, rapaz. Você está me enrolando. Eu pego nos olhos, dependendo do jeito que a pessoa olha para mim, eu já, junto com tudo aquilo que eu tenho que falar, veredito. Na hora já sai. Na hora. Dependendo do tom de voz, da entonação que a pessoa processou uma informação para mim, aquilo já cria um bloqueio, uma defesa, um escudo. Já falo com meu marido, com meu filho, não chega perto, isso não presta, isso não vale. Meu Deus, como é que nós suportamos viver com essa capacidade de conhecimento de bem e do mal que nós arrumamos lá no pecado? O Senhor é o único que consegue ver o nosso coração. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. A captação de dados nossa é limitada. Nós vemos o que está diante dos olhos. Ouvimos o que os nossos ouvidos captam e acabou. Mas Deus vai além. Deus sonda os nossos corações. Prova os nossos rins. Deus conhece as intenções do nosso coração. Lucas, capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do versículo 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha só, o que é que nós, seres humanos, buscamos?
que é que nós buscamos na sociedade? Aprovação, aceitação. Eu quero ser aceito. Nós temos os nossos círculos preferenciais. E de acordo com a rejeição do círculo preferencial, é a crise depressiva que nós temos. Está muito na moda. Então tem gente que quer ser aprovado pelo pai. E se o pai não dá a aprovação do tamanho que ele quer, há problema. Precisa urgentemente arrumar dinheiro para levar para o terapeuta. Porque não consegue enfrentar essa situação. Nós vivemos atrás de aprovação. E nesse jogo da busca pela aprovação, da busca pela aceitação, nós assumimos diversas faces, diversas formas. Autênticos uma ova. O único ser que consegue nos ver como somos, de fato, é Deus. Verdadeiros uma pinóia. Nós somos pior que camaleão muitas vezes. Aqui na igreja, quando viemos para a igreja, quando entramos aqui na igreja, dá uma mudada, né? Vamos vestir agora de cristão. Dá uma mudada. Lá no emprego, no calor, a conversa é outra, as palavras são outras. Dependendo da roda que tiver sentado, se o linguajar for meio pesado, já muda. A gente vai se enquadrando, vai se encaixando. Porque se eu chegar lá na roda dos meus amigos, boca preta, e tiver uma postura firme demais, domingueira demais, se eu chegar como domingo à noite eu chego aqui, eu vou ser rejeitado. Então nós temos um certo cuidado, um certo controle. Mesmo os mais fiéis à palavra, à aparência de cristão, acabam sofrendo algum tipo de adaptação. O único que te conhece plena e verdadeiramente é Deus. Nem você. Nem você se conhece. É por isso que a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Porque você não é de confiança. Porque eu não sou de confiança. Porque nós não sabemos nem quem somos. E a palavra de Deus vem aqui e fala: você está procurando aprovação. Cuidado. Cuidado que se todos os homens estiverem te aprovando, se você for muito popular, estiver bem demais, o teu jogo está pesado. O teu jogo está bruto. Você está numa vida complicada. Muito complicada. Mas ele segue. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Os pecadores também fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aqui o Senhor começa a dar para a gente uma pequena demonstração de como não sabemos lidar com a vida. O nosso julgamento e o nosso juízo parte de queremos ser aceitados por todos, mas parte também que queremos ser aceitados com o que temos, como somos. E quando somos rejeitados, quando vem alguém e fala mal da gente,
nós criamos imediatamente um sentimento de repulsa, rejeição. Não quero saber dessa pessoa perto de mim. Quando de alguma forma, ou por algum motivo, ou muito importante, ou muito banal, somos feridos ou afrontados, criamos no nosso julgamento uma classificação de persona non grata, pessoa fora. E nós montamos um tribunal na nossa mente, onde somos o juiz, onde somos o promotor e onde somos o júri. Coitado do réu. Já nasceu morto. Nasceu com condenação pronta. Mas nós montamos um tribunal e nós seguimos todas as regras até levar essa pessoa à condenação. Nós somos absolutamente justos dentro da nossa consciência ao condenarmos alguém. Nós somos plenamente habilidosos. E o Senhor vem e fala, tá vendo? Esse é o seu conhecimento do bem e do mal. Agora eu vou lhe dar o meu. Amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Orai pelos que vos calam. Você quer uma visão da verdade, o Senhor vai cá. Eu vou te dar uma visão da verdade sobre construção de network. Sobre construção de relação, de amigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor fala que eu vou te dar a revelação do que é o uso correto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor, pela sua palavra, começa a nos revelar verdades. E verdades. E essas coisas começam a saltar aos nossos olhos. Porque quando estamos na nossa posição de honestidade, de moralidade, de sinceridade, nossa posição de verdade, nós só conseguimos ser injustos, incorretos, impuros, impróprios, maus, roubadores, enganadores, avarentos, lascivos, destruidores. Porque essa é a natureza do homem. O que você acha que vai acontecer com uma criança habilitada, uma criança de 2 anos, 3 anos habilitada para dirigir, se sair na cidade? Qual a probabilidade de acontecer um acidente? Total. Absolutamente completa. Qual a probabilidade de acontecer um acidente dando o conhecimento do bem e do mal nas mãos de um homem finito, que não enxerga o coração, que não enxerga a verdade, que não enxerga a alma, que só enxerga o que está diante dos olhos? Qual a probabilidade de errarmos em juízo? 100%. Total. É por isso que o Senhor Deus disse, falou, ó, desta árvore aqui, não. Porque o teu negócio não é esse. E se você entrar nesse negócio, você vai viver uma vida oprimida, amargurada, pesada, ranheta, complicada, cheia de engano, de mentira, nem se julgando errado e nem se julgando certo. Qualquer julgamento que você fizer a respeito de você ou de qualquer um outro vai estar errado. Todos os teus juízos que você já estabeleceu até hoje, o Senhor joga todos eles por terra. Não existe possibilidade de nenhum deles estarem certos. Nenhum. Ah, mas eu vi. Mas você não viu o coração dessa pessoa. Eu peguei em delito flagrante, eu vi, eu não estou fazendo algo que me contaram, não é fofoca, não, eu vi ali acontecendo, mas você não consegue ver o coração. Então a possibilidade de você errar é total. Então o Senhor aqui hoje, em nome de Jesus, tira da tua mão esse direito de juízo. De juízo. Mateus capítulo 18, versículo 3. E diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Criança é uma referência muito boa. Porque a criança, por que Jesus usa tanto criança? Porque a criança ainda não está construída com as informações, com os dados da vida, com a malícia. A criança ainda está pura. Então o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: para de sofrer com a sua inteligência. Porque a tua inteligência só pode fazer uma coisa por você, te fazer sofrer. Para de sofrer com a tua esperteza, com a tua malícia, com a tua capacidade de tirar conclusões. A nossa cabeça, a nossa mente, ela é uma usina de pensamentos. Ela não para. 24 horas por dia. Está dormindo, está sonhando, está pensando. E ela é alimentada por dados. E nós vamos pegando por aí, pescando. Então tem coisas que nos contam, tem coisas que nem precisa nos contar, a gente pega. Essa eu peguei no ar, né? Já viu quantas você já não pegou no ar na sua vida? Espertão, né? É só, tá achando que me engana. Tá achando que me engana. E a gente vai jogando essas coisas para dentro da nossa cabeça, vai jogando, e aí começa a produzir. E rapaz, sai cada coisa. Sai cada coisa dentro dessa cabeça. Cada pensamento, cada conclusão. É uma máquina de lixo. É uma máquina de porcaria. E o Senhor faz o seguinte: vamos falar sobre a verdade para essa máquina. E aí o Senhor fala, então, vou dar outra orientação para você a respeito da produção de ideias na sua cabeça. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Então o Senhor ensina mais uma revelação da verdade. Porque a única coisa que pode nos libertar é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Cristo é a palavra. Então ele vem aqui e fala o seguinte: nessa usina da tua cabeça, considera lixo, e depois não sei o que você vai fazer com esse lixo, tudo que não for dessa relação. Se há algum louvor, pensa. Não há louvor, você juntou essa pegada que você deu no ar, mais aquele pensamento, mais aquele, e você tirou uma conclusão que não é de louvor, descarta. Pode descartar, você está autorizado a descartar pela palavra de Deus em nome de Jesus. Pode tirar da sua cabeça. Você está livre desse pensamento. A virtude nesse pensamento, juntou esses dados aí, a virtude. É de boa fama. Não, não é. Ah, não é. Sabia. E quando você começa a deixar essas coisas, amados, ocuparem espaço dentro da sua cabeça, isso é que começa a te matar mesmo, literalmente. Porque o conhecimento do bem e do mal traz uma consequência para o homem. O que Deus falou para o homem lá no Jardim do Éden? Se comesse dessa árvore, o que ia acontecer? Morrer. Morrer. Mata. Mata as células. Mata a amargura, a angústia. E tem gente que não consegue esperar a sepultura, já antecipa. Arruma úlcera, arruma câncer, mata a vida. Rouba a alegria de viver. Dessa vida que Deus nos deu, tão gloriosa e tão preciosa para vivermos em alegria. Esse é o dia que o Senhor te deu, Ele diz, regozije-se e alegre-se nesse dia. Mas nós somos tão conhecedores do bem e do mal, nós vemos tantas coisas e a nossa usina de lixo produz tantos pensamentos, que a nossa vida é roubada, a nossa alegria
é roubada. Nosso coração pesa 1 tonelada. Nossa cabeça chega a doer fisicamente quando nossa fábrica está muito poderosa. Chega a latejar. Acho que ninguém sabe o que é dor de cabeça aqui, mas é assim. Dói assim que ela incha. Ou então dá pontada. Pensamentos. Todos embasados no meu conhecimento do bem e do mal. Na minha sabedoria que eu adquiri com o pecado. Na minha sabedoria que eu adquiri com o pecado. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O nosso entendimento aqui é Cristo. A nossa sabedoria é Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós só podemos chegar a qualquer entendimento se entrarmos nessa nova vida que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Ele nos leva para crer. Crer que nossa situação de conhecedores do bem e do mal com a nossa natureza humana é morte certa. Que a nossa situação, conhecedores do bem e do mal, com a capacidade de visão que nós temos, só nos leva a um lugar: morte, morte e morte. Então Cristo Jesus vem com uma função única: vencer a morte. Nos livrar do reino das trevas, porque lá não enxergamos nada. Temos conhecimento do bem e do mal sem dados para montar um julgamento. Isso é terrível. Sem informação suficiente, sem ver coração, sem ver nada. E o Senhor nos traz de lá e nos traz aqui agora para uma vida pela fé. Fala: eu serei os teus olhos. Eu serei a sua mente. Então anda em mim e eu estarei em você. E isso será a sua vida. Então você vai saber o que é viver em paz apenas quando você descobrir o que é viver em Cristo. E o que é Cristo vivendo em você. Só aí você vai conseguir descobrir o que é paz. Porque o que nos tira a paz é a nossa usina de lixo. É a nossa cabeça. São os nossos pensamentos. Nada pode tirar a nossa paz, a não ser nós mesmos. Ninguém pode nos tocar. Ninguém pode nos atingir, a não ser nós mesmos, que fazemos essa estardalhaço, essa bagunça na nossa vida, esse caos. E o Senhor vem aqui e diz com essa clareza, com essa simplicidade, para sermos meninos na malícia. E não no juízo, não no entendimento, mas nessa malícia, nessa coisa que nós estamos olhando e pegando tudo no ar. O Senhor fala: olha, eu quero você muito mais simples. Não tire conclusões, porque as tuas conclusões são terríveis e destruidoras. Efésios, capítulo 3, versículos 18, 19 até o 21. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse
Glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E habite em vós, Cristo, sua palavra. Porque Ele quer nos levar para o conhecimento do amor de Cristo, que excede toda essa nossa bagagem de entendimento. E a gente está aqui, na frente, e a gente está olhando várias faces, várias pessoas. E dá para fazer juízo pelo jeito que olha, se está prestando atenção no culto, se não está, se está. Mas é juízo. Não vai passar de um juízo superficial, banal. Porque só Deus é que sabe como é que está o teu coração nessa noite. Talvez nem você consiga. Eu já vi muita gente chegar aqui, mas eu não estou conseguindo sentir, como se isso fosse coisa de sentir, porque nós somos cheios de sentir. É o máximo que a gente consegue penetrar na nossa profundeza, é sentir. Sentir um arrepião, sentir um comichão. Ó, que o culto hoje estava bom. Mas o Senhor trabalha muito mais silêncio na sua vida. Muito mais íntimo no seu coração, onde você não consegue chegar. A palavra de Deus vai lá. E nós temos essa facilidade de encher a nossa cabeça de entendimento. E o Senhor vem aqui e fala: abandona todo o teu entendimento. Ah, mas você acha que me engana? Não me engana não. Mas não engana mesmo. E você vai para onde com com essa tua sabedoria? Você vai para que lugar? Vai construir o quê? Já que você descobriu tanta coisa. Já que você tem tanta capacidade de pegar as coisas. E o Senhor vem aqui e fala: você vai chegar um dia onde toda a verdade será revelada. Você vai olhar e falar: mas olha esse dia, perfeito dia, e eu sofrendo, olha lá. Eu passei o dia sofrendo e o dia perfeito, Deus fazendo tudo, as coisas. Oh meu Deus, quantas coisas, quantos momentos, quantas situações nós estamos deixando passar na nossa vida, porque somos inteligentes demais, conhecedores do bem e do mal. Mas a gente sabe quando um cara é safado, mas a gente sabe. Sabe porque isso veio junto do pacote do pecado da natureza humana. A gente sabe quando é bom, quando a atitude é do bem, a gente sabe. Nós somos providos dessa capacidade, mas aí a gente não sabe mais nada. E isso não é suficiente para chegar a conclusão nenhuma. Isso é suficiente só para te enfiar num buraco sem fim. Isso é suficiente para acabar com a tua vida. Isso é suficiente para te encher de dores de cabeça e de sofrimento. Você não está enganado. Quando você dá aquela pescada assim. Não é que você está enganado, mas lhe faltam informações. Lhe faltam dados. Lhe falta conhecer a vida inteira dessa pessoa, do seu nascimento até aqui. Lhe falta conhecer todos os dias dessa pessoa. Lhe falta conhecer os pensamentos que essa pessoa teve no seu travesseiro, todas as noites, todas as lágrimas. Lhe falta conhecer as batidas mais rápidas ou mais devagar do coração dessa pessoa. Lhe falta conhecer todos os dias que essa pessoa pediu a Deus por você, pediu a Deus por seus filhos, falta conhecer tudo isso. E você nunca vai conhecer isso enquanto estiver nesse corpo. Então, por isso que o Senhor vem aqui e diz assim: não julgueis. Mas Senhor, mas essa situação não tem jeito. Não julgueis. Porque lhe falta visão para estabelecer juízo. Você não tem propriedade. Você não tem capacidade. Então o que eu faço com essa situação? Ah, eu te levo para a verdade. Eu te levo para o conhecimento. Eu te levo para a revelação. Vem cá.
Se me fizer mal, Senhor, o que eu faço? Eu não tenho que... Não, se fizer mal, você vai fazer bem. E o Senhor começa a te ensinar. Isso é gratuito, isso é gracioso. Ele começa a colocar a tua vida aí. É assim, filho. É assim. Está escrito aqui, é assim. Perdoa, perdoa. 1, 2, 3. E o delito tem gravidade aqui. Não adianta, você não vai saber medir isso. Perdoa. Do tamanho que for. Do jeito que for. Mas não é perdoa e isola. Perdoa, faz festa, mesa, prepara, inimigo, senta na mesa. E não é sentar e ficar de cara amarrada, é sentar com óleo derramado sobre a cabeça, porque a alegria transborda. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, sabe o que é cálice transbordar? Só Deus pode fazer isso com você. Te botar de cálice transbordante diante dos teus inimigos. Só Deus pode fazer isso com você. E agora você imagina Deus arrancando esse câncer, esse cancro de dentro do teu peito, de dentro do teu coração, e falando, você está livre. Quem mandou você construir isso aí? Porque você que construiu. Quem mandou você fazer isso aí? Eu não mandei você fazer isso. Aliás, eu te ensinei a não fazer isso. Quem mandou você tirar essas conclusões todas e armazenar? Porque nós guardamos. Nós guardamos. Casais brigam e vão armazenando e guardam aquelas brigas por anos. Tem gente que morre, leva para o túmulo. Vai lá, brigou, ele falou uma coisa que ela não gostou, ela falou uma coisa que ele não gostou, já cata aquilo, já vai, armazena lá. 20 anos depois estão discutindo, vai lá, abre a gaveta, pega e traz. Ah, tá aqui, você falou assim para mim, assim, assim. Eita, vai gostar de guardar porcaria assim. Esse é o ser humano. E o Senhor fala, eu não quero que você armazene nada disso na sua vida, no seu coração. Porque todas essas informações que você está guardando no seu coração são falsas. Porque você não tem capacidade de tirar conclusões apropriadas. Então, elas todas são falsas. São remédios que faltam elementos. É bolo sem farinha. Você tem todos os ingredientes, alguém te passa para fazer o bolo, mas não lhe diz da farinha. E você vai fazer o bolo e você tenta e não sai bolo, sai um trem esquisito. E sai uma coisa, e sai outra coisa, e sai um creme, mas não sai o bolo. Por quê? Não tem farinha, filho. Então lhe faltam ingredientes. Não há capacidade no homem de julgar. Nada, em nenhuma situação. Senhor, o que eu faço então com tudo isso? O Senhor fala, entrega. Entrega o teu caminho ao confeiteiro. Ao que tem farinha, ao que tem ovo, ao que tem tudo. Confia nele. E ele tudo fará. É assim que Deus age conosco. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade vai te libertar de quem? Ah, dos meus inimigos. Não, vai te libertar da tua usina de lixo. Vai te libertar dos teus pensamentos. Vai te libertar do teu coração. Vai te libertar dos teus pesos, das tuas dores. Sabe por quê? Porque senão ele ia nos tirar do mundo. Se o problema fosse os outros. Mas Jesus, na sua oração, disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O problema não está no mundo. O problema não está nas pessoas. O problema não está no grupo que te cerca. O problema não está nos seus filhos, não está nos seus pais, não está no seu esposo, não está na sua esposa. Eles têm lá os problemas que cada um dará conta de si mesmo. Agora você tem tudo e Deus é quem providenciou isso na sua vida para que você viva em paz, gozo, alegria, felicidade plena e plena e plena. Mas Senhor, eu peguei umas coisas aqui. Então despega. Despega e vai viver como o Senhor tem te feito, como o Senhor tem te preparado. E vamos ler só mais um texto aqui. 1 Coríntios capítulo 2. Esse capítulo é bem precioso para nos fazer esse discernimento entre conhecimento e sabedoria do homem
e conhecimento e sabedoria de Deus. E Paulo começa assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu tive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, mas Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, olha lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E você percebe que olhos e ouvido é a tua fonte de captação? Você percebe que você capta a tua sabedoria construída a partir do que os teus olhos e os teus ouvidos recebem? Mas o Senhor vem falar com você aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora vem a revelação da verdade. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe a coisa dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Nós só estamos preparados para receber a direção, ou a conclusão, ou o julgamento, ou o juízo sobre qualquer coisa, em Cristo Jesus. Mas é Ele quem faz. E a nossa posse da decisão dele é pela fé, porque os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Igreja, não se julgue nem inocente e nem culpado. Mas saiba que, independente de você ser inocente ou culpado, você foi e você é um resgatado do Senhor. Você é, em Cristo Jesus, uma nova criatura. Você e toda a humanidade. Então o Senhor também vem aqui para você e fala: e também não quero que você julgue alguém por quem Cristo morreu. Ou digo mais, por quem Cristo morreu e ressuscitou. Livra o teu coração disso, para que você possa desfrutar dos dias que o Senhor tem lhe dado, dia após dia, dias de paz, dias de alegria, dias de gozo que o Senhor tem lhe dado e tem preparado desde que você nasceu. O Senhor tem preparado todos os seus dias, mas vem aí o ladrão, o roubador, enchendo a nossa vida de malícia,
a nossa cabeça de pensamentos que não são os pensamentos da palavra de Deus, que não são os que Ele nos ensina, ocupando as nossas vidas, ocupando os nossos dias, perturbando os nossos sonos. Precisamos dormir, precisamos de noites reparadoras para estarmos belos no outro dia. É assim. Sabe por que as pessoas vão ficando feias? Porque vão armazenando pensamentos terríveis. E a palavra de Deus diz que o coração amargurado faz secar os ossos. Isso vai derrubando a face, vai curvando, vai tirando sono, levanta no outro dia, está um bagaço, está um lixo. Aí já começa a andar se arrastando, porque, ô vida, que tanta coisa. E é tudo você fabricando. Tudo essa sua cabeça, que lhe falta liberdade, conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Maior, muito maior do que os nossos corações, muito maior do que o que está no mundo, é o poder desta palavra. É o que está em nós. Amém? Louvado seja, Senhor, pela Tua palavra. Louvado seja pela Tua fidelidade, pela Tua construção nas nossas vidas. Porque a Tua edificação não pode ser derrubada, porque a Tua casa não pode ser destruída. Louvado seja porque nós sabemos que por pouco que as pessoas tenham deixado a Tua palavra habitar, esse pouco tem se transformado em suficiente, porque Tua graça nos basta. Dá-nos, ó Pai, esses olhos abertos para que possamos desfrutar com maior alegria, ou com a alegria que o Senhor tem para nós, desses dias que o Senhor tem nos dado. Abre os nossos olhos, para que possamos saber que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é quem cuida das nossas vidas. Dá descanso aos corações que estão aqui atribulados, para que possam perdoar, para que possam buscar, para que possam descansar, para que possam saber, ó Pai, que esse conhecimento do bem e do mal só nos leva à morte. Essa malícia só nos leva à destruição. Para que possamos ser despojados como crianças. Para que possamos, ó Pai, ter os nossos corações em construção e não em destruição. Para que da nossa boca saiam palavras que edifiquem e não que destruam. Tem misericórdia, Senhor, destas vidas aqui. Tem misericórdia da minha vida. Abre os nossos olhos para que possamos descansar neste conhecimento da verdade em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus, guardados no nome do Pai.